Quantos querem ouvir a voz de Deus? Meu Deus, só o porteiro? Quantos querem ouvir a voz de Deus, irmãos? Abra a Bíblia Sagrada no vizinho de Mateus, Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6. Hoje é culto de quê, irmãos? De doutrina, de ensinamento. Então, hoje eu vou tentar ensinar, hoje eu vou tentar dar uma aula sobre dízimos e ofertas. Amém, meus irmãos? Por que devo ofertar? Por que devo dizimar? É um ato de fazer missão na terra. Quem está comigo, diga amém. Malaquias capítulo 23, versículo de número 6. Vamos ler? Acompanha. Quando eu terminar a leitura, deixa a Bíblia aberta, porque nós vamos utilizá-la, tá bom? Para quem não sabe onde está o livro de Malaquias, você vai lá em Mateus, e aí você só faz antecipar algumas folhas, e você vai ver o livro de Malaquias, tá bom? Procura o livro de Mateus, bem ao lado de Mateus, é o último livro do Antigo Testamento, chamado Malaquias, que o significado é mensageiro de Deus. Está escrito assim: porque eu, o Senhor, não mudo, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, os filhos de Jacó, vós não fostes consumidos, desde os dias de vossos pais, que apartaste das minhas leis, e não os guardastes. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas dissertes: em que havemos de voltar? Versículo de número 8. Roubarás o homem a Deus? Pois vós me roubais, e dizeis: no que te roubamos? Nos vossos dízimos e nas vossas ofertas. Versículo 9. Sois amaldiçoado com maldição, porque vós e toda esta nação, vós e toda esta o quê? Nação, a mim me roubais. 10, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois me provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se não vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Vamos orar? Levanta a mão para o céu, sentado mesmo, em nome de Jesus, diga comigo: Senhor, utiliza o teu filho para a glória do teu nome. Diga: tudo que for falado, seja do teu trono, seja da tua presença. Diga amém e aplauda o Senhor Jesus. Eu vou tentar ser bem, não devagar, mas ser bem preciso e tentar explicar o melhor, dar o meu melhor para você entender que os dízimos não só pertencem ao Antigo Testamento. Existem algumas e muitas divergências e entendimentos sobre o assunto. Existem tantas divergências que muitas pessoas não pregam sobre o assunto, dão palavras, dão uma saudação sobre o assunto, mas pregar sobre dízimos e ofertas são poucos. Pastor, por que o senhor vai pregar sobre dízimos e oferta? Número 1, porque eu quero ver você abençoado pelo Eterno. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Se não há ninguém que pregue, não há ninguém que vai ter fé. E se não há ninguém que tenha fé, não há ninguém que venha aprender o que é dízimos e ofertas. É preciso pregar.
É preciso ensinar, porque ensinando, Deus abre as comportas do céu para a sua vida. Os dízimos, eles não são somente no Antigo Testamento. Olhe para mim, para quem não sabe, os dízimos foi antes da lei. Diga comigo, antes da lei. E eu vou provar na Bíblia. Os dízimos também foi dentro da lei. Diga, dentro da lei. Os dízimos também está descrito em Mateus 23, 23, dentro dos evangelhos, por Jesus Cristo de Nazaré. No tempo de Jesus, também falou-se sobre dízimos. Então repita comigo, nos tempos de Cristo. Depois do tempo de Cristo, você vai ver lá o livro dos Hebreus, que está localizado lá no Novo Testamento, nos livros onde alguns estudiosos apontam e dizem que talvez seja o próprio apóstolo Paulo que tenha descrito esse livro aos Hebreus. Mas todos nós conhecemos que esse escritor aos Hebreus é um escritor anônimo. Anônimo significa que ele é desconhecido. Não sabe-se quem escreveu o livro aos Hebreus. Mas aí no livro aos Hebreus, que já é no tempo da graça, eu vou provar que é no tempo da graça, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, abra aí a Bíblia Sagrada no capítulo de número 12, lá do Novo Testamento, capítulo de número 12, aos Hebreus, capítulo 12 aos Hebreus, olha o que está escrito, no capítulo de número 12, essa minha Bíblia é de estudo, e ela é bem grandona, no capítulo 12, olha o que está escrito, portanto nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Um certo domingo eu preguei que esses heróis da fé é o que está descrito no capítulo de número 11. Não sei se os irmãos lembram da minha mensagem, mas aqui eu expliquei. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, essas testemunhas aqui são o que está descrita no capítulo de número 11. Quem está comigo, diga amém. No capítulo de número 11, no verso 1, ele vai dizer quem são essas tais testemunhas. Você vai já entender. Ora, a fé é um firme fundamento, versículo 1. Das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunhas. Os heróis da fé alcançaram testemunhas através da fé. Ou seja, obtiveram vitória através do quê? Da fé. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o livro aos Hebreus tanto vai falar do Antigo Testamento, dos heróis da fé no capítulo 12, quanto também ele vai falar de Cristo nos Evangelhos. Então o escritor que escreveu isso aqui não é alguém lá do Antigo Testamento, é alguém que conheceu a historicidade de Cristo na terra. Quem está comigo, diga amém. Então eu não posso dizer aqui, vamos supor, que foi Moisés que escreveu o livro aos Hebreus, porque ele está falando sobre Cristo, sobre alguém que está agora na nova aliança, no Novo Testamento. Então, nos livros aos Hebreus, no capítulo de número 7, ele vai falar aqui, daqui a pouco eu vou citar com mais precisão sobre isso, no capítulo de número 7, já no Novo Testamento, ele vai falar também sobre a historicidade que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Esse Melquisedeque tinha uma representatividade do próprio Cristo. Olhe para mim, irmão, para você entender. Melquisedeque era um rei de Salém. Então, Abraão, ele vai dar o dízimo a Melquisedeque, representando a Jesus Cristo de Nazaré, porque esse Melquisedeque não tinha genealogia, não sabia de onde veio, mas ele tinha a representatividade de Cristo. O que o Senhor quer dizer, pastor? É que aqui aos livros hebreus também mostra sobre dízimo. Por que eu quero
destruir essa tese de que no Novo Testamento não se fala sobre dízimo. O dízimo é falado antes da lei, na lei, nos evangelhos, que é... Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e o que? João. Quando um pregador vai pregar no livro de Marcos, ele fala assim: no evangelho de Jesus, abra a Bíblia Sagrada, no evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus. No evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos. E assim sucessivamente, porque o livro é de Jesus. O livro é de quem, irmão? Mas quem escreveu foi seus discípulos. Ou seja, no livro de Jesus, nos evangelhos, aliás, de Cristo, ele é falado também sobre os dízimos. E eu vou apontar daqui a pouco que está descrito em Mateus 23, 23. Vai marcando aí, Mateus 23, 23, que vai falar também sobre o que é uma pessoa dizimista. Vai lá, irmão, Mateus capítulo 23, versículo 23. Abra a Bíblia Sagrada aí e acompanhe comigo o que Deus vai falar com a igreja. Mateus capítulo 23, versículo de número 23. Deixa eu ver se eu encontro. Está aqui. Mateus capítulo 23, versículo de número 23. No livro dos Hebreus é falado sobre dízimo, que é lá para o Novo Testamento. Nos evangelhos aqui vai falar sobre dízimo. Mateus 23, 23. Olha o que está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por dizimais da hortelã, do endro, do cominho, e deixais o que é mais importante da lei, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé. Leia comigo agora. Deveis, porém, fazer estas coisas. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem, porém, omitir aquelas. Deveis, porém, fazer essas coisas. O que? Deveis, porém, continuar fazendo, dando o dízimo que vocês estão dando, do endro, do cominho. Vocês não dão dízimo? Deveis fazer isso. Só que não é para fazer só isso, não é só para dar só o dízimo. Vocês precisam também não omitir a fé, o juízo, a misericórdia. Ou seja, vocês estão dando o dízimo, mas estão deixando de fazer e de praticar a fé, o juízo e a misericórdia. Ou seja, Deus, ele aqui no Novo Testamento, aqui nos evangelhos, o próprio Cristo, que ele é reconhecido como o caminho, vamos lá? A verdade e o quê? Então vamos lá, ele é Jesus como a verdade. Ele está mentindo aqui? Jesus como a vida, ele vai falar alguma coisa para gerar morte? Jesus como o caminho, ele não está ensinando o caminho da bênção? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Está escrito ou não está escrito? Se o próprio Cristo disse para que nos dias de hoje ainda continuamos cuidando da obra, sendo fiéis, sendo dizimista. Alguém que possa dizer assim: pastor, eu não sou dizimista porque isso é do Antigo Testamento. Então rasga a Bíblia Sagrada em Mateus 23, versículo 23. Rasga essa folha, joga fora, porque talvez ela para você não está escrito, mas para a Bíblia Sagrada está aqui. E existe um Deus que, quando eu comecei a falar sobre o livro de Malaquias, ele diz: eu sou Deus e não mudo. Ele não muda. Levanta a sua mão e diga: o meu Deus não muda. Diga: ele é o mesmo. Então perceba que eu estou provando na Bíblia Sagrada para você que o dízimo ele é antes da lei, na lei, nos evangelhos e no Novo Testamento. Quem está entendendo, diga amém. Então quebra-se a tese, porque alguém pode abrir a boca e dizer: não, eu não sou dizimista porque eu não posso pegar o livro do profeta Malaquias e trazer para os dias de hoje, porque o que foi falado para Malaquias foi só para a época de Malaquias. Então, por favor,
não pregue sobre Abraão, foi só para a época de Abraão. Por gentileza, pregador, não pregue sobre Isaac, pois foi só para Isaac. Não pregue sobre a vida de Jacó, pois as promessas de Jacó foi só para Jacó. Não pregue sobre os profetas do Antigo Testamento, pois as profecias do Antigo Testamento foi só para o Antigo Testamento. A Bíblia, ela é viva. Eu vou repetir isso. A Bíblia, ela é viva. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles estão vivos dentro de nós. Só foi mudado as personagens. Quais são as personagens atuais? O livro de Atos Apóstolos, ele continua. Como assim continua? É o livro do avivamento. As personagens agora não é o apóstolo Paulo. As personagens agora não é João, não é Pedro. E quem são as personagens? Bata no teu peito, diga: sou eu. Você continua, porque a Bíblia, ela é viva, ela continua. Os templos ainda precisam de mantimento. Tem que continuar, oh glória a Deus. Nós precisamos entender que as historicidades do Antigo Testamento, elas são vivas até os tempos de hoje. E do Novo Testamento também. Então eu quebro a tese de dizer: ah, não, isso foi falado somente para Malaquias, para os sacerdotes. Alguns teólogos abrem a boca e dizem: não, essa profecia aí foi só direcionado para os sacerdotes do templo, não foi para o povo. E olha o que diz a narrativa bíblica no versículo de número 9. Abra a Bíblia Sagrada, no versículo de número 9 de Malaquias capítulo 3. Como a Bíblia, irmão, em nome de Jesus, hoje é culto de doutrina. Malaquias capítulo 3, versículo de número 9. Olha o que está escrito: sois amaldiçoado com maldição, vírgula, porque vós, sabe quem é vós? Ele está falando sacerdote. Ele está falando com alguém que está recebendo, alguém que tinha a representatividade do povo. Vós, aí eu queria que você lesse: e toda a nação. Como é que está descrito no teu texto aí? E vós, está escrito aí? E todas as nações. E toda a nação. Então não era só para o sacerdote. Era para quem? Era para quem? Então eu quebro a tese para dizer que não é só para o sacerdote, é para toda a nação. Sabe por que Deus corrige o sacerdote? Porque se você ler o livro de Malaquias, o povo já estava levando animais mancos, coxos, feridos, todos cheios de carrapicho, os piores para o templo. E o sacerdote dizia: não tem problema não, o importante é chegar. O bichinho chegava aleijado, pode trazer aleijado mesmo. O bichinho chegava manco, pode trazer manco. E Deus não quer isso. Deus, ele quer o melhor para ele. Se eu tenho ele como prioridade, eu tenho ele como primícia. Pastor, o que é prioridade e primícia? É aquele que você coloca Deus em primeiro lugar. Se você é aqueles tipos de pessoa que não coloca Deus na tua vida em tudo, em todos os teus negócios, em tudo que você tem, em primeiro lugar, você está errado. Porque Deus, ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele merece o primeiro lugar na minha casa. Ele merece o primeiro lugar na minha vida. Ele merece o primeiro lugar no meu ministério. Eu não sei se você pensa assim, mas ele é merecedor de ser o primeiro em tudo na minha vida. E se ele é o primeiro na minha vida, a 10ª parte, ela é primícia na minha vida. Porque dízimo aqui é 10%. É quantos por cento, irmãos? É 10% para mantimento da casa do Senhor. Se ele é a primícia, se ele é o primeiro, então eu, em primeiro lugar, quando eu ganhar o meu auxílio emergencial que eu ganhei, tem gente que não conseguiu ser fiel nem no auxílio emergencial, que veio de graça na sua mão, não conseguiu separar nem os R$60 que Deus deu na sua mão sem você suar. É ou não é? Não separou. Por quê? Porque estava devendo Chico,
estava devendo o furo-treco e a chispita, estava devendo o vizinho do lado direito e da esquerda, estava devendo os prestianistas. Aí pagou os prestianistas, pagou a chispita, pagou o furo-treco, pagou tudo que tinha de ser pago. E aí o camarada vai olhar e vai dizer: não sobrou nada para me dar o dízimo. Está tratando Deus, me perdoe da expressão, como um carro de lixo. O meu Deus não é carro de lixo, o meu Deus não é resto. Tem gente que separa tudo e a última coisa que separa é o dízimo. Aí não tem como, irmão. Todas as vezes que você dobrar o joelho, Deus vai lá no teu coraçãozinho e diz: é porque você não tem deixado eu por primeiro na tua vida. Você não tem deixado eu em prioridade para abençoar a sua vida. Diga glória a Deus. Então eu provei para você que Deus em primeiro lugar Ele é a primícia. Que no livro de Malaquias ele fala sobre os dízimos e oferta. Eu falei que no Antigo Testamento também fala. No Novo Testamento também fala. Antes da lei também fala. Pastor, mas eu quero com precisão. Antes da lei, veja só, Jacó, ele já aprendeu a ser dizimista. Ele está fugindo da ira de seu irmão Esaú, e ele vai ter um sonho, ele dorme. E a única coisa que ele tinha era um vaso de azeite. E naquele momento que ele tinha aquele vaso de azeite, ele está ali sonhando, e o vaso de azeite está do lado. Quando ele acorda, ele percebe que o lugar que ele está pisando é um local profético. O local se chamava Luz. Mas quando ele acorda, ele diz assim: esse local não se chamará mais Luz, esse local se chamará Betel, casa de Deus. Aí ele pega tudo que tem, o azeite que tem, derrama sobre uma pedra. Pedra na Bíblia tem a tipologia de Cristo. Aquele azeite representava não o dízimo, mas uma oferta perante Cristo. Ele estava derramando o azeite em cima da pedra. E ele disse: Senhor, eu queria lhe fazer uma promessa, queria lhe fazer um voto. Se porventura o Senhor fores comigo na minha caminhada, ó Senhor, se tu fores o primeiro na minha vida, se fores à frente, abrindo o caminho, me abençoares e me prosperares, de tudo que eu tiver, eu lhe darei quanto? 10% de tudo que o Senhor me der. Sabe o que Jacó estava dizendo? Eu quero ser fiel. Pastor, mas não tinha lei. Para quem é adorador e quer agradar a Deus, aleluia, é Ele que vai fazer uma lei diante de Deus. Ele está dizendo: tudo que eu pegar, eu te darei 10%. Jesus gostou, Deus gostou tanto que ele disse: poxa, o negócio é bom, meu filho é fiel. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar como lei. Olhe para mim, irmãos, porque tudo que é bom, Deus acata para abençoar a sua história e para a sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele promete ser fiel, só que lá na frente ele vai ganhar esposa. Quem está comigo diga amém. Ele vai ganhar filhos, ele vai ser um camarada riquíssimo. Nasce ovelhas, nasce gado na casa de Labão. E quando ele está riquíssimo, ele está se esquecendo da promessa que Deus fez, que ele fez para Deus. Então Deus ele vai cobrar o camarada, porque Deus é assim. Não brinque com as coisas de Deus. Não prometeu ser fiel? A Bíblia diz: ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Ele cobra os fiéis, ele cobra quem faz voto. Por ele ter feito o voto diante da presença de Deus, o que acontece? Deus vai cobrar ele. Labão, volta, torna, volta para lá, para Betel, e dá aquilo que tu prometeu. Deus está cobrando pessoas que Deus já te abençoou. Olhe para mim, irmãos. Deus já abriu porta que não era nem para você estar recebendo esse dinheiro, mas Deus já abriu essa porta para você. Foi ou não foi? Foi Deus que abriu as comportas do céu. E sabe o que você está fazendo? Você está dando a metade. E Deus está dizendo: é 10%. Você está negligenciando aquilo que Deus te deu. E Deus está dizendo: Jacó, seja grato, volte aí e dê 10% daquilo que tu me prometeu. Quem está comigo diga amém. Então eu aprendo na Bíblia que Jacó, ele aceitou o desafio e foi fiel a Deus.
Abraão, ele foi fiel a Deus, diga glória a Deus. No tempo de Jesus, é falado-se sobre essa promessa, como eu falei, e os discípulos foram fiéis, ao ponto de alguém perguntar para eles: olha, deve-se pagar imposto. Jesus olhou para um dos seus discípulos: vai lá, pega um peixe lá que está lá, e pega uma moeda que está dentro lá do peixe, porque dê a Deus o que é de Deus, e dê a César o que é de César. Tem gente que quer pagar imposto, paga luz, paga telefone, paga tudo que é de César, mas aquilo que pertence a Deus não quer dar. Mas em nome de Jesus essa história vai mudar na tua vida. Em nome de Jesus você vai sair daqui fiel. Quem não era mais fiel vai voltar a ser fiel. Quem deixava Deus por último, a partir de hoje vai deixar Deus por primeiro, porque Deus quer te abençoar. Deus quer abrir as comportas do céu para abençoar a tua história, a tua vida. Amém, meus irmãos? E aí ele fala aqui, irmãos, em Malaquias, no versículo de número 10, ele diz assim, no versículo de número 10: trazei todos os dízimos à minha casa, a casa do tesouro. Trazei todos os dízimos, não é alguns. Olhe para mim, irmãos. Trazei todos os dízimos. Eu recebo da igreja, quando eu vou receber o meu salário lá no Templo Central, para quem não sabe, já é descontado o meu dízimo. Quem sabia disso aí? Já é descontado o meu dízimo. Eu só pego o que não pertence a 10%, porque os 10% já é descontado. Só que eu trabalho com Uber também, então eu faço minhas continhas. Eu ganhei tanto é para o Senhor. E olha, irmãos, eu sou abençoado até o tutano, desde o meu dedo mindinho até o fio do meu cabelo, é bênção de Deus. Quem se considera abençoado, levanta a mão da glória. Às vezes, irmãos, acontece coisas extraordinárias na minha vida, minha esposa está de prova. Às vezes eu estou lá em casa, alguém lá do Rio de Janeiro, que eu nem conheço, diz: pastor, senti de Deus, de depositar R$500 na sua conta. E como é que é, meu filho? Quem é tu? Quem está falando comigo? Ele disse: o senhor não sabe não, mas eu vi o senhor pregar, e eu senti no coração de abençoar a sua vida. Eu disse: meu filho, está sentindo de me abençoar? Eu estou sentindo de receber. Oh, glória a Deus, né? Aí manda R$500 na minha conta. Vem um outro lá do Paraná, olhe para mim, irmãos, lá do Paraná, todo mês ele me liga: pastor, lá vai a benção, que o Senhor te abençoe. Quando eu vejo lá na minha conta R$600, sabe o que é isso? É Deus cuidando de mim, porque eu tenho uma promessa. Um dia Deus prometeu para mim, irmã diaconisa, Ele prometeu para mim: cuide da minha obra, porque da tua família cuido eu te abençoo, apenas faz a minha obra, vai continuando. Deus abre porta onde não existe porta para quem é fiel. O segredo é isso aqui. Alguém pode me perguntar: pastor, qual é o segredo disso? É a fidelidade. É porque é um coração aquebrantado com Deus. E quando eu falo de fidelidade, é fiel ao dízimo, é fiel à oferta, é fiel à igreja do Senhor, é fiel à sua esposa, é fiel ao seu dirigente, é fiel à igreja que Deus lhe colocou nas mãos. Isso é fidelidade. Porque não adianta, irmãos, não adianta ser fiel numa coisa e ser infiel em outra. A fidelidade tem que ser completo na tua vida. Os segredos da bênção chegar na tua casa é isso: fidelidade. Bata no teu coração, diga: eu preciso ser fiel. Isso, profetize sobre a tua vida. Diga: eu preciso ser fiel. Então veja só, no livro de Malaquias, no versículo de número 10, ele diz: trazei. Se ele está dizendo trazei, é como se Deus estivesse no templo, é como se Deus estivesse no local, e estaria dizendo: trazei para cá, trazei. Ele não disse levai. É como se Deus estivesse no templo dizendo: trazei. Trazei o quê? Todos os dízimos. O que é todos os dízimos? O meu dízimo do que eu recebo lá na igreja, no Templo Central, mas o meu dízimo que eu recebo também no Uber, né? No aplicativo, no 99. Amém, aplicativos? Oh, glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, maravilha, né? Eu vendi um churrasco ali, ganhei tanto. Você dizimista aquilo que Deus me deu. Eu vendi iogurte. Cadê o? Aí
eu vou separar o que é de Deus. Quem está comigo, diga amém. Ah, pastor, eu estava andando no meio da rua e achei R$100. Aleluia, ouvi até um glória a Deus. Quase que a mulher batizada do Espírito Santo de novo. Aí, separa o que é de Deus e o que é da pessoa. Diga comigo, vale a pena ser fiel. E eu vou falar o porquê vale a pena ser fiel, irmão. Essa mensagem aqui, tem gente que diz assim, pastor, essa mensagem aí não é do fogo. Essa aqui é aquela vareta de fogo mesmo. É para os fiéis, diga glória a Deus. Então eu vou dar todos os dízimos. Não é só uma parte. Eu vou dar aquilo que vem à minha mão. É o que vem em minha mão. Tem vindo coisa na tua mão e tu está aí fingindo que eu esqueci de dar o dízimo. Nada, tu lembra. Tu sabe o que é de Deus e o que é seu. Quem está comigo, diga amém. Todos os dízimos, a casa do tesouro. Acompanha aí na Bíblia. Olha o endereço da bênção. Levai todos os dízimos à casa do pastor. É isso que está escrito, irmão? Não, mas eu acho que está escrito assim: levai todos os dízimos à casa de Tiago Negrão. Levai todos os dízimos ao líder de célula. É isso que está escrito? Líder de célula que está pegando o dízimo lá, pensando que está abençoando a célula, é na casa do tesouro. Quem está entendendo, diga amém. Está atraindo maldição para dentro da célula. Quem está comigo, diga amém. Teve um irmão que disse bem assim, pastor, pastor, eu vim aqui trazer um dízimo para o senhor. Eu digo, o quê? Dízimo para o senhor. Eu digo, isso não pertence a mim não, filho. Isso pertence à casa do tesouro. Sabe o que é fidelidade? É você fazer o que é certo. Dízimo não é para ser entregue no bolso de pastor nenhum. Ah, mas coitadinho, pastor, ele está precisando mais do que o senhor. Não. Dízimo é na casa do tesouro. Você já imaginou essa conotação, casa do tesouro? O que é tesouro para você? Não é riqueza? Não é coisas preciosas? Quer dizer casa do tesouro por ter coisa preciosa, porque a chamada casa do tesouro, tanto espiritual quanto material, eu não vou dar. Não é isso. Ele dá o endereço, é na casa do tesouro, é na casa do Senhor. Não é para, pastor, então é o seguinte, eu até sou dizimista, mas eu pego meu dízimo, aí eu separo assim, eu ganhei R$1.000, eu separei R$100, e eu comprei 2 ranchos para dar para alguém que está precisando. Olha o camarada, ele acha que pode coordenar o dízimo dele. O dízimo não é dele, o dízimo pertence a Deus. Quando é entregue na casa do tesouro, quem é o sacerdote da casa vai administrar as coisas do templo, porque precisa comprar uma cadeira, precisa comprar um teclado novo, precisa pagar a energia, precisa pagar o ar-condicionado. O pastor Jarrom falou para mim essa semana, pastor, já precisamos fazer a limpeza do ar-condicionado. Com que tu acha que a gente limpa o ar-condicionado? Com que você acha que a gente compra as cortinas da geração de número 2? Está bonito ou não está, irmão? Pastor, eu não concordo em ser dizimista. Então sai dessa cadeira, porque essa cadeira foi comprada com dízimo e oferta. Pastor, o senhor pegou pesado. Vou ficar em pé, mas eu não sou de acordo com dízimo na casa do Senhor. Esse piso que tu está em pé também foi construído com dízimos e oferta. Não merece estar. Pastor, então vou ficar lá fora, perto da grade. A grade também foi comprada e feita com dízimos e oferta da casa do Senhor. Aonde você pisar aqui, você está dizendo, aqui tem a minha contribuição. Aqui tem as bênçãos do Senhor, aqui e na minha casa. Isso é para os fiéis, diga glória a Deus. E pega essa que é de graça. Ser fiel é ser gostoso, meu irmão. É gostoso diante da presença de Deus. Como assim? Porque você vai comer o melhor da terra. Deus tem tambaqui para lhe dar. Deus tem filé mignon para dar. Eu vou melhorar minha profecia, irmão. Deus tem aquele açaí com... meu Deus do céu. Mas isso é para os fiéis. Diga comigo, vale a pena ser fiel. Aí ele diz aqui, ó,
trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento. Olhe para mim, irmãos. Para que haja o quê? Pastor, eu estou dando o dízimo na casa do Senhor, mas eu estou vendo aí que não terminaram esse piso do púlpito, não. Eu estou dando o dízimo na casa do Senhor, pastor, e eu estou observando que eu ainda não ganhei meu rancho, não. E olha que foi rancho para muita gente aqui, viu? Porque, na verdade, quem mais fala é o que menos contribui. O língua de microfone é o que menos é fiel a Deus. Que no fundo, ele está querendo saber para onde vai o dízimo dele. Quem é fiel não quer saber nem para onde vai. O importante é a atitude do que não é meu, eu vou devolver para Deus. Pastor, e se o pastor roubar, a maldição vai cair sobre o pastor, mas você será abençoado porque você é fiel. Pastor, e se o fulano de tal pegou o dinheiro para outra coisa, a maldição vai cair sobre ele, não vai cair sobre você. Você está fazendo o que é certo, e Deus está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Você pensa que nessa época não existia sacerdotes que estavam pegando coisas que não era para pegar? Olhe para mim, irmãos. E mesmo tendo esses sacerdotes que pegavam coisas que não era para pegar, Deus estava dizendo: trazei todos os dízimos, porque a maldição não vai cair sobre a sua vida, não, vai cair em quem pegou. Isso é coisa séria. Se eu pegar o que não é meu, irmão, eu estou roubando. Porque tem gente que pensa assim: pastor, isso aí não é pecado não, pastor, esse de Malaquias aí não é pecado não. Me perdoe, irmão, me perdoe. Mas eu tenho uma lógica na minha cabeça, eu só vou lançar a rede, aí você pensa, você mesmo pensa, e você mesmo tira as suas deduções, o que você vai pensar. Se eu pegar, vamos lá, ele tem essa caneta aqui, né? Essa caneta é minha? Não, mas eu vou roubar dela. E aí, eu estou errado ou não estou? A minha pergunta é essa: estou pecando ou não estou? Não, responda: estou pecando ou não estou? Quer dizer que eu peco porque eu estou roubando a diaconisa Áurea, mas eu não estou pecando porque eu estou roubando a Deus. Perdão. Tem lógica uma coisa dessa, irmão? Quer dizer que o ser humano, se roubar, é pecado. Se alguém entrar na tua casa e roubar a tua bicicleta, o teu carro, é pecado. Mas se o ser humano roubar a Deus, não é pecado. Não foi eu que falei, não foi Malaquias que falou, foi o próprio Deus que disse: vós estão me roubando, vocês e toda a nação não estão sendo fiéis. Quem está comigo, diga amém. Ficou difícil de dar glória a Deus agora, né, irmão? Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois me provai nisto. Olha para mim, irmãos, me provai nisto, diz o Senhor. Quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos: eu vos abrirei as janelas do céu, derramarei sobre vós a minha bênção tal, que até que não haja lugar suficiente para recolherdes as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Aí eu vou acabar aqui, irmão, com essas promessas que Deus tem para você, para quem é fiel. Primeira promessa nesse versículo: eu abrirei as janelas do céu. Levanta a mão direita e diga: Deus, abre as janelas do céu para minha casa. Sabe, Deus pode abrir ou não pode abrir, irmãos? Ele não diz nem assim: eu vou abrir as portas. Ele disse: eu abrirei as janelas. Quantas janelas tem aqui? Quantas janelas tem aqui? Agora, quantas portas tem aqui? Quantas portas tem aqui? 2. Aqui, de saída. Não de dentro, de saída. Tem mais janela do que porta, sim ou não? Ele está dizendo: o que eu tenho para vocês é muito grande. É muito grande. As bênçãos de Deus que Ele quer fazer na tua vida é abrir as janelas do céu para a tua história. É para quem é fiel. Eu vou repetir: as janelas abertas é para quem é fiel. Oh, glória a Deus. Número 2,
eu repreenderei o devorador. Você sabe o que é repreender o devorador? É o diabo querer, com sapatinho de lã, querer entrar na tua casa, chamado devorador. Aí Jesus está lá dizendo: aqui não, aqui tu está repreendido por mim mesmo, sai. O próprio Deus vai defender você de obras diabólicas. O macumbeiro pode fazer macumba, não pega em você porque você é fiel. Pastor, o macumbeiro, teve uma irmã que olhou para mim e disse: pastor, ore por mim, eu estou macumbada. Eu digo: minha filha, pelo amor de Deus, tu é crente ou não? Sou. Tu é fiel a Deus ou não? Então macumba não pega em crente. Macumba pega e se abrir a porta. Macumba pega se a pessoa não é fiel ao eterno. Mas se for fiel, não, ele repreenderá o devorador. Aqui não tem espaço para demônio, só tem espaço para as bênçãos de Deus. Aqui quem repreende é o próprio Deus, em nome de Jesus. Quer ver uma coisa? Se alguém está enfermo, você tem poder e autoridade. Em Marcos, no último capítulo, ele diz bem assim: imporão a mão sobre os enfermos e você vai repreender a enfermidade, você vai repreender o espírito mau, você vai repreender tantas coisas. Mas repreender o devorador que está entrando na sua casa é só a sua fidelidade. Repreender esse demônio que está acabando com tudo na tua casa, que você vai lá dentro do teu guarda-roupa, já está tudo rasgado, é sapato rasgado, é blusa rasgada, não sabe o que faz. Irmão, pelo amor de Deus, na vida do fiel está aqui escrito: eu repreenderei o devorador. Eu entendo que a gente passa por luta. Olhe para mim, para você não entender que eu estou pregando aí sobre a teoria da prosperidade, porque a teoria da prosperidade, né, ele diz assim, ó, que quem é fiel jamais passa luta. E Jó, não passou não? Jó era fiel ou não era, irmão? E José, não passou luta não? E ele não foi governador um dia? Passar é uma coisa, continuar é outra. O problema é a continuação que não muda a tua história. E você sabe aonde é o problema. Fiel passa, não fica na guerra para sempre. Eu vou repetir: fiel passa pela guerra, mas não fica na guerra para sempre. Eu já passei guerra, irmão. Já passei momento que não tinha nada na minha casa para comer. Eu não tenho vergonha de passar não, de falar não. Eu fui na casa da irmã Maria da Rocha. Bati na casa da irmã Maria da Rocha. Disse: irmã Maria da Rocha, não tenho leite para minha filha. A senhora tem um pacote de leite para me dar? Não, pastor, mas isso não acontece na vida dos fiéis não. Ah, não? Porque está escrito, pastor, lá no livro dos Salmos, né? Eu não tenho, como é que Davi falou? Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso aí, irmão, é a experiência de Davi, não é Deus falando. E você precisa entender a Bíblia, quando é que Davi fala e quando é que Deus fala. Na Bíblia, Jó era fiel, passou por guerra, mas venceu. Sabe o que Deus manda te dizer? Você está passando por luta, você está passando por guerra, mas se você é fiel, você vai vencer isso, você vai ser abençoado, as portas vão se abrir, a luta vai cair por terra, a vitória está chegando em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele tem promessa de abrir as janelas do céu, de repreender o devorador e os celeiros transbordados. Oh, glória a Deus! Você sabe o que é celeiro transbordado, irmão? Se tu não der glória a Deus com essa revelação, é porque tu é ruim mesmo. Mas olha para mim, você sabe o que é celeiro transbordado? É você abrir a porta da geladeira assim, ó, e cair o orgulho assim, pô, meu Deus do céu. A tua história vai mudar em nome de Jesus. Chegou um tempo na minha vida que eu abri a porta da minha geladeira e eu dava um glória a Deus na porta, irmão. Eu dizia glória, chega a fazer eco. Mas eu era fiel. Está aqui a minha esposa de prova. Acabou o gás.
E eu estava orando. Isso aqui é para quem é fiel a Deus. Lá no Beco Jaraqui eu morava. Olha o nome do beco. Só fedia peixe. Beco Jaraqui. Não tinha janela na minha casa, só tinha uma porta. Com uma janela na porta. Meu Deus, que horas tem? Com uma janela na porta. Era aquela quintura, uma prova. Desempregado, pagando aluguel. Mas fiel. Orando a Deus, dizendo: Deus, abre a porta. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Do nada minha esposa toca lá no meu ombro e diz: amor, acabou o gás. E eu não sei porquê, não sei se vocês têm essa experiência. O gás só acaba quando a gente está na guerra. Já percebeu? Não tem nada e tal aí. Acabou. Eu digo: ah, Satanás. Ah, infeliz. Quando o feijão está no fogo e duro ainda. Eu digo: meu Deus do céu. E eu levantei. Irmão, isso é para quem é doido, irmão, na fé. Só aconteceu essa vez, tá, irmão? Só essa vez. Eu fui lá na botija de gás. Em nome de Jesus, haja gás. Tá aí a minha esposa de prova, disse: amor, pega o fósforo e acende na boca do gás, do fogão. Aí lá vai ela: tu tá ficando doida? Eu digo: tô nada, pode acender. Irmão, não tinha nada, eu já tinha sacudido. Não tinha nada. Eu já tinha virado de cabeça para baixo. Tem essa estratégia, tá? Aprenda comigo, da prova. Eu já tinha virado de cabeça para baixo, não tinha nada. Fiz a oração. Disse: acende. Ela acendeu o fósforo, irmão. E ela vai se direcionando. Se tu não der glória a Deus, irmão, nem com esse fogo aqui, tu é ruim mesmo. Ela se aproximou da boca do fogão, meteu o fogo. Quando ela meteu, lá estava aquele fogo bem azulzinho. Diga comigo: isso é para os fiéis. Aí eu fiquei brabo, irmão. Sabe quando o pregador está pregando que o fogo está caindo, que ele fica brabo e ele diz: recebe, pega. Fiquei ali cheio de fé. Eu disse: agora, em nome de Jesus, seu gás, tu só vai acabar quando eu tiver dinheiro. E eu voltei para minha oração. Dá glória a Deus quem quer. Passou uma semana, o gás estava aceso. Você não dá porque não é seu gás, né? 2 semanas, estava lá o gás. Eu até esqueci quanto tempo, amor. Quanto tempo lá fez? Foi bastante tempo. Aí do nada, eu fui fazer uma entrevista na Multibras. Uma entrevista. E eu disse: Deus, Senhor, não tem nada, Senhor. Emprestei um dinheiro e fui lá. Cheguei lá, na Multibras, eu estou na fila. Olhe para mim, irmão. Eu estou na fila. Eu na fila, esperando. E de repente sai uma secretária lá de cima. E eu disse: eu acho que é aquela que vai fazer a entrevista. Eu, como sou águia, esperto, todo mundo na fila, eu já me apresentei assim, já saí da fila. Aí ela olhou para mim e viu algo diferente. Passou por um, por outro, foi lá em mim. Isso é com tu que eu quero falar. Eu disse: glória a Deus, o emprego é meu. Aí me chamou lá para cima. Ele olhou para mim e disse bem assim: Deus mandou eu lhe abençoar. Que é isso? Pega aí esse envelope na tua mão. Irmão, dá um envelope para quem está na prova. Dá para te ver? Não dá para te ver. Na hora, eu já peguei assim e apertei para ver se ele estava gordo. E estava. Dá um glória a Deus aí. E eu doidinho para ir lá no banheiro para ver quanto é que tinha. Ele disse bem assim: eu acordei pela madrugada, eu vi você no meu sonho, a sua roupa, a sua calça, você, e Deus mandou eu separar esse dinheiro para a sua vida. Eu disse: amém, Deus te abençoe. Não consegui o emprego, mas eu entrei no banheiro e tinha o dinheiro para me pagar o aluguel. Dá um glória a Deus, irmão. Tinha o dinheiro para me comprar o gás. Dá um glória a Deus, irmão. Tinha dinheiro para me comprar um rancho abençoado em nome de Jesus. Cheguei em casa, irmão, já tinha passado vários dias com o milagre do gás.
Aleluia. Quando eu cheguei em casa, minha esposa coçou a cabeça, triste, disse: amor, o gás acabou. Disse: acabou porque a profecia era até quando eu tivesse dinheiro. Está aqui o dinheiro, vamos comprar o gás. Deus cuida de nós, fica de pé. Deus cuida da tua vida, Deus cuida do teu ministério, Deus cuida da tua família, Deus cuida de você, Deus cuida, sabe por quê? Porque você vai ser fiel, você é fiel, o devorador não vai entrar na tua casa, essa guerra vai ter que cessar, a vitória vai chegar, os celeiros vão começar a ficar cheios. Eu estou profetizando e tu não está entendendo, não está pegando. Os celeiros vão começar a ficar cheios, te prepara, você vai comer, meu irmão, não é pão sem manteiga não, você vai comer é pão, aleluia, aquele pão lá que a tua esposa faz, oh glória a Deus, aquele pão gostoso, é com queijo, é com presunto. Eu estou profetizando, tu não está entendendo, é com mortadela, oh glória a Deus. Você vai ter o melhor na tua mesa. Quando você abrir o teu guarda-roupa, você vai escolher a roupa, e a roupa tem que ser de crente, tá ouvindo? Não é mini saia não, você vai escolher a roupa, aleluia, para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu profetizo que a área 91 será a área mais próspera, mais abençoada e mais cheia de Deus. Levanta a mão em nome de Jesus, que eu estou sentindo Deus. Deus vai fazer de você um empresário, Deus vai te fazer um grande missionário, Deus vai fazer você um grande pastor, Deus vai abençoar você através do teu chamado. Eu estou profetizando, Deus vai mudar a tua história. Mas seja fiel, seja fiel, seja fiel. Aconteça o que acontecer, seja fiel. Oh glória a Deus. Eu quero abençoar você com uma oração. Eu quero abençoar orando por você. Hoje não foi tirado ainda, né, dízimos e ofertas, não. E você tem a oportunidade hoje de pegar seu dízimo, de pegar a sua oferta e entregar na casa do tesouro. Tem gente, irmãos, antes da gente fazer isso aqui, tem gente que a vida não muda, é sempre aquele negócio. E lá no fundo Deus já falou contigo. Você precisa voltar a ser fiel. Lá no fundo. Irmão, eu não entendo. Tem gente que passa meses e meses desempregado. Aí Deus abre uma porta. E quando abre a porta, se esquece de ser dizimista. Se esquece até do endereço da igreja. Você sabia que nem todo mundo presta para ser abençoado? Se Deus dá um carro para o camarada, ele não vem mais para a igreja, ele vai lá para a praia da Ponta Negra. Mas tem gente que sabe ser abençoado. Honre a Deus em tudo que Ele te entregar. Pegue a sua oferta, pegue seu dízimo. Nós vamos ofertar, pega a sua oferta aí. Pastor, não tenho nada, tira o botão da tua camisa, sei lá, faz alguma coisa, mas oferta ao Senhor. Pastor, não tenho nada mesmo hoje. Oferta pelo menos um glória a Deus aí para Jesus. Pelo menos um aleluia para Jesus. Que eu entendo a dificuldade que você está passando. E eu só estou pregando isso para Deus mudar verdadeiramente a tua história. Em nome de Jesus. Posso orar por você, dizimista? Posso orar? Posso orar por você, ofertante? Senhor meu Deus, quero orar pelas pessoas que vão ofertar. Aleluia. Que vão dizimar. Enquanto as irmãos estiverem cantando, te louvando, que o Senhor possa abençoar teus filhos de uma maneira poderosíssima. Abençoa teus filhos, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Oferte, dizime e adore ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa tarde para nós ofertar. Digno de glória, de louvores, levantemos nossas mãos e
adoremos ao Senhor, digno de glória.